Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Otávio Nutti, sou advogado, especialista em direito condominial, sou professor aqui do Instituto Valente de Educação e hoje nossa live é um tema do momento, né? Condomínios em tempo de pandemia, o que fazer? Né? São muitas indagações, muitas dúvidas, né? Muitas pessoas perguntando, clientes, os condomínios e associações que nós damos assessorias e, enfim, existem muitas informações e a velocidade muito rápida na mudança das leis, dos decretos, né? Então nós tivemos aí inicialmente o Ministério da Saúde, as secretarias da Saúde e Vigilância Sanitária, né? No âmbito tanto federal, estadual, municipal, dando informações, o acompanhamento desde o final do ano passado, né, quando começou o primeiro caso lá na China, e vindo aqui com a esperança de que não chegasse ao nosso país, mas infelizmente chegou, e os nossos poderes públicos tomando as devidas precauções. Né? A OAB, pela Coordenadoria de Direito Condominial, já emitiu nota pública, né, sobre os condomínios, o que fazer, as assembleias. A ABIC, que é a Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios, também já lançou nota pública. Né? O município de Ribeirão Preto emitiu o decreto municipal no dia 19/3/2020, agora, semana passada, um prazo de 180 dias, decretando aí situação de emergência, né, no município, o prefeito Duarte Nogueira. Na capital, em São Paulo, o prefeito Bruno Covas também decretou situação de emergência, decreto 59.283 de 20, em vigor desde o 17/3. O governo federal declarou estado de calamidade pública até o dia 31 de dezembro de 2020, decreto federal 6/2020, em vigor dia 20/3/2020, o presidente Jair Bolsonaro assinou. E nós temos o estado de quarentena aqui no estado de São Paulo, onde nós estamos aí localizados. O decreto estadual 64.881 de 2020, em vigor aí desde ontem, 24/3/2020, decretando a quarentena, né? E aí, obviamente, os condomínios, que são microsistemas sociais, né? Onde existem um conglomerado de pessoas morando, convivendo junto, né? Dividindo os mesmos espaços sociais, né? E aí os síndicos, né? Subsíndicos, conselhos, têm que tomar as atitudes, né? Só lembrando antes, para não esquecer, que nós vamos sortear aí, para quem compartilhar a nossa live, nós vamos sortear 2 cursos aqui do Instituto Valente de Educação, ok? E nós temos aí, então, os nossos condomínios, né? Temos os nossos loteamentos, os loteamentos fechados com as associações de moradores e a preocupação aí com os dirigentes. São eles que administram, né? Eles que representam o condomínio e eles que têm a responsabilidade legal. É como se fosse eles o prefeito dentro daquele sistema, daquele condomínio, né? Então, há muitos problemas aí a serem enfrentados, né? Nós vamos já indicar 2 artigos do Código Civil que se encaixam perfeitamente nesse momento. O primeiro é o direito de vizinhança. Está lá no artigo 1277 do Código Civil, que diz que o proprietário ou possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que habitam, né, provocadas pela utilização da propriedade vizinha. Já no 1336, os deveres dos condôminos, né, no inciso 4 diz que são deveres dos condôminos dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação e não as utilizar de maneira, e aí vem os 3 S, de maneira prejudicial ao sossego, à saúde e à segurança dos possuidores ou dos bons costumes. Pois bem,
Primeira questão, as assembleias ordinárias. A grande maioria das convenções de condomínio, né, estabelece que as assembleias ordinárias ocorram no primeiro trimestre de cada ano. Isso não é uma regra, tá? Até porque o Código Civil não estabelece isso. Mas é que a maioria das convenções, por um hábito, uma praxe, colocam as assembleias ordinárias no primeiro trimestre, corrigindo o primeiro trimestre de cada ano, ou seja, até março. E várias assembleias estavam marcadas agora para a segunda quinzena de março. E aí começou uma enxurrada de síndicos, né, de presidentes de associações perguntando, e aí posso desmarcar? Vou desmarcar? Não vou desmarcar? Tem assembleias com eleição de síndico, mandato aí vencendo de síndico, o que fazer? Bom, o primeiro passo é cancelar as assembleias. Se elas não foram ainda convocadas, já suspende e manda só um comunicado. Se elas já foram convocadas, aí fazer o comunicado cancelando. Comunicado por todos os meios possíveis, né? E-mail, aplicativo, enfim, informações na portaria, o máximo de divulgação que puder para chegar nessas pessoas que foram convocadas para essa assembleia. Bom, a assembleia ordinária, basicamente, ela vai estabelecer a previsão orçamentária, ou seja, quanto que os condôminos vão ratear, a previsão de rateio para aquele ano, né? O próximo ano, aqui, 2020, até o final do ano. A prestação de contas, as contas do síndico, as contas anteriores do ano passado e, eventualmente, que o mandato de cada síndico geralmente são de 2 anos, né? Até 2 anos pode ser, tem as eleições. Com relação à prestação de contas, tem problema, pode adiar na próxima assembleia, depois que normalizar, faz uma próxima assembleia e aí se prestam as contas normalmente. Previsão orçamentária. Por hora, mantém-se a previsão da última assembleia. Então, o que foi previsto lá na última assembleia continua até que haja uma próxima assembleia para isso, para deliberar sobre a previsão. Mas aí começam os problemas. Eu precisava aumentar o condomínio. A receita é insuficiente para as despesas. Primeiro passo, existe algum fundo do condomínio, um fundo de reserva que possa se socorrer nesses meses aí, estimados 1, 2 ou até 3 meses de confinamento, de quarentena? Se sim, pode-se usar e depois ratifica-se o uso na próxima assembleia e aí repõe-se aos poucos esses valores aí através dos condôminos. Não tenho fundos, estou zerado e o condomínio vai ficar no negativo. O que eu posso fazer? Rateio extra. Infelizmente não tem outra saída. Manda um comunicado a todos os condôminos, faz o rateio extra e depois ratifica-se também na próxima assembleia. Eleição de síndico. Meu mandato está vencendo agora 31 de março. O que eu faço? Bom, primeiro passo é tentar conversar junto ao banco, a instituição financeira do condomínio, né? O condomínio tem a conta, e fazer um requerimento para o gerente pedindo a prorrogação do prazo de pelo menos aí 90 dias do mandato do síndico. Para quê? Para que não cessem, né, a instituição financeira não cesse o acesso às contas aí por falta da representação legal. Né? Esse é o primeiro passo. Nessa época de pandemia, a gente quer crer que as instituições financeiras elas vão aderir a isso, vão ter maior flexibilidade, vão conceder essa prorrogação. Mas aquelas que se pautarem no formalismo, aí infelizmente vai ter que socorrer aí a duas formas. Uma, ou fazer uma assembleia virtual, e se não tiver condições dessa assembleia virtual, por questões de equipamento ou até por impedimento e vedação aí da convenção do condomínio, aí o que se pode fazer? Fazer uma assembleia aberta, né? Deixa-se uma urna na portaria, faz uma convocação, deixa-se uma urna ali no espaço aberto, onde as pessoas vão aos poucos e colocando o seu voto lá, para evitar aglomeração, evitar o contato de pessoas e tal. E uma outra hipótese é socorrer ao Poder Judiciário. Bom, o Poder Judiciário, conforme resolução do CNJ, estão com os prazos suspensos até o dia 30 de abril desse ano.
por enquanto, né? Se esperamos que tudo se normalize até lá e voltem a correr os prazos. Mas, por enquanto, estão todos suspensos. Prazos, audiências, tudo. Só que os casos urgentes, obviamente, por direito constitucional, todos podem socorrer ao Poder Judiciário e eles têm que atender. Então, no caso de uma urgência, de uma emergência, como a falta de representatividade do condomínio ou da associação de moradores por vencimento do mandato do síndico, pode socorrer ao Judiciário, pedir uma tutela de urgência com pedido liminar e já tem decisões nesse sentido aqui no Estado de São Paulo também, no sentido de prorrogar, suspender a Assembleia que estava convocada e prorrogar o mandato do síndico aí por 90 dias, podendo ser prorrogado por mais outro tanto, se a situação aí da pandemia continuar dessa forma. Então, com relação às assembleias ordinárias, extraordinárias, no momento, o que se recomenda é o cancelamento, a suspensão das mesmas. Mesma coisa com reunião do Conselho. Reunião do Conselho pode se fazer através de videoconferência, por WhatsApp, por grupo de WhatsApp, pode continuar aí gerindo e administrando o condomínio de forma remota. Tá? Vamos mais a um outro ponto. Áreas comuns. Também tem bastante pergunta nesse sentido, né? Então aqui bastante pergunta chegando. Cumprimentar aí a todos aí que estão entrando, que estão acenando, os coraçõezinhos, muito bacana. Obrigado aí por estarem assistindo a nossa live e compartilhando. Outra questão é a restrição do uso das áreas comuns. Área comum é um bem de todos. Todos que são proprietários de um condomínio também são proprietários da área comum. Então, aquele que tem uma casa, um apartamento ou uma sala comercial, num condomínio comercial também, é dono da mesma forma do elevador, da piscina, da quadra, da portaria, do salão de festas, é dono um pouco de tudo. Então, todos são proprietários. E aí vem a grande questão. Bom, e o direito de propriedade? E o meu direito de ir? Onde fica quando o síndico isola, fecha a área comum? Qual a recomendação nesse momento? Evitar aglomeração. Então, está correta a atitude do síndico, e os que não fizeram, recomendamos que o façam, que isolem, que fechem a área comum. Salão de festas, todas as reservas que tinham, cancelem todas, suspendam as reservas. Playground, piscina, não estamos de férias, estamos em momento de isolamento social. Né? Por quê? Não temos a dimensão ainda da questão desse vírus, do impacto, né? Nós vimos já em outros países, como a Itália, Estados Unidos vem evoluindo muito, pode se tornar um novo epicentro aí da doença, né? A Espanha vem evoluindo bastante, e não queremos que isso aconteça aqui no nosso país. Então, o isolamento é para minimizar, né, essa curva acentuada da infecção do vírus. E para isso precisa de isolamento. Não estamos de férias, então vamos restringir, né, crianças, ficar dentro de casa, e principalmente os idosos, principalmente aqueles que estão no chamado grupo de risco, né, as pessoas com mais de 60 anos, né, ou que tem doenças, né, pré-existentes, como por exemplo, hipertensão, doenças cardíacas, cardiovasculares, ou mais de uma doença, ou estejam fazendo um tratamento, como tratamento quimioterápico, né, que baixa a imunidade da pessoa. Então, essas pessoas são de grupo de risco. E a maior parte dessas pessoas podem ter contato com outras, ou com crianças, né, o netinho com os avós, ou com nós mesmos, né, pessoa de meia idade, e levar essa infecção para essas pessoas, porque já tem aí um posicionamento da Organização Mundial de Saúde que 70%, né, das pessoas são assintomáticas, não apresentam os sintomas aí do coronavírus. E aí pode estar com a infecção, transmitir para uma pessoa idosa e ela desenvolver aí
uma forma mais grave da doença. Então é importante aí restringir, porque na Constituição Federal menciona principalmente o direito à vida e o direito à saúde. E mais, o direito coletivo ele se sobrepõe ao direito individual. Então, quando um condômino disser que ele tem direito a usar a área comum, por ser direito de propriedade ou de ir e vir, né, o síndico, como representante legal do condomínio, ele pode e deve fazer essa restrição. É o mesmo fato que tem lá o parque infantil. O parque infantil, ou ele está com algum problema, está fora da norma, ou pode gerar algum prejuízo, quebrou alguma parte do parquinho, pode gerar algum dano, machucar alguma criança. O síndico pode ir lá e isolar essa área, fechar essa área, ele pode e deve. Da mesma forma agora, nesse estado de pandemia, ele pode e deve também fechar a área comum. Vamos receber visitas lá no apartamento. Tá todo mundo em casa, então vamos fazer aquela reuniãozinha, fazer um churrasco. Que gostoso, que maravilha, né? Só que o síndico ele pode bloquear. É uma decisão extrema. Depende mais da consciência dos moradores, né? Os moradores não devem fazer. Faz lá em casa, entre família, aproveita a família junto, a esposa, o marido, os filhos, faz lá a sua confraternização, ou liga, faz uma live aí com os amigos, cada um na sua casa, brindem juntos, mas vamos ficar cada um na sua casa. Então o síndico pode sim, numa medida extrema, né, impedir o acesso de muitas pessoas. É um exemplo simples, num apartamento aí com 100 unidades, 10 pessoas resolvem receber 10 convidados. Olha a quantidade de gente que vai estar dentro desse condomínio, né? E isso pode causar aí uma contaminação em toda a área. Então, esperamos que não chegue a esse ponto, mas o síndico tem essa possibilidade aí, tem esse poder dentro do condomínio. A restrição do uso aí das áreas comuns. No caso de haver suspeita de infecção dentro do condomínio, o que fazer? Né? Deverá, aí o ideal é o síndico ou a diretoria de uma associação de moradores, de um loteamento aí fechado, com controle de acesso, né, deverá ser informado, né, de acordo aí com as portarias 204 e 205 de 2016 do Ministério da Saúde. Né. Qual que é a finalidade? Tentar evitar a transmissão para os demais moradores, mas nunca, não divulguem o nome da pessoa que esteja infectada. Isso não vai curar, não vai amenizar, né, só vai causar aí um desconforto. Então, não precisa divulgar, apenas tem essa informação para poder tentar mitigar essa forma de disseminação do vírus. E no caso dos funcionários, nós temos aí funcionários. O que fazer com os funcionários? Dispensa todo mundo, vai todo mundo para isolamento? Por enquanto, aqueles que forem do trabalho essencial, da portaria e da limpeza, que agora é mais do que nunca essencial, sempre foi e agora é mais do que nunca essencial, o que se pode fazer é tentar alternar horários, né? Se tiver condições de fazer isso, ou reduzir o número de funcionários, alternando horários, né? Agora, os funcionários com mais de 60 anos, né? Ontem mesmo, em um condomínio em que eu presto assessoria, nós temos lá o zelador tem mais de 60, o porteiro noturno tem mais de 70 e o porteiro diurno mais de 80. Os três tiveram as férias antecipadas. Esperamos que nesses 30 dias volte à normalidade. E se não voltar, eles terão que ficar afastados até o retorno aí da normalidade. E, além de ser maiores de 60 anos, se tiverem também, estiverem dentro do grupo de risco por algum problema de saúde, entre outras situações aí que são divulgadas constantemente aí pela imprensa e pelos Ministérios da Saúde e Vigilância Sanitária. O que os funcionários devem ser orientados? A fazer a higienização completa dos equipamentos, pelo menos durante a troca de turno.
Quanto mais conseguirem fazer durante o dia, melhor. Mas, pelo menos aí, durante a troca de turno, passando de um funcionário para outro, fazer a higienização dos equipamentos. Então, aqueles que usam o sistema de monitoramento, computador, teclado, mouse, interfone, própria maçaneta, corrimão que tem ali na portaria, e evitar, né, o atendimento presencial de moradores com a portaria e também de público externo. Deverá ao máximo ser prestado através de e-mail eletrônico, interfone, telefone e até o próprio WhatsApp. Outra pergunta que vem sendo aí bastante feita com relação às obras. O que fazer com as obras? Principalmente em associação de moradores, em loteamento, onde existem os lotes e as pessoas estão fazendo suas construções. Bom, o decreto de quarentena, no artigo 4º, aqui no estado de São Paulo, pelo menos, diz que somente os serviços essenciais deverão permanecer ativos. Só que recomenda que os demais não circulem. Então, não é uma proibição, mas uma recomendação. Mas aí vem de novo o bom senso. O que é ideal? Passar um comunicado dizendo que as obras que não forem urgentes, ou seja, que não vai prejudicar se ela paralisar, não vai causar nenhum dano ali à própria obra ou aos demais moradores ou aos vizinhos, no caso de casas, ou mesmo dentro de apartamentos, não vai causar um prejuízo maior. Se elas não forem essenciais, não forem urgentes, né, elas devem ser suspensas. O que é o ideal? Ligar. Né? Ligar amigavelmente, converse com cada um dos proprietários que estejam em obras para tentar conscientizá-los de que a suspensão, né, dessa obra é o melhor nesse momento. Então estamos falando das obras. As obras, então, recomendamos que elas sejam suspensas, né, nesse período, desde que não sejam essenciais. Né? Qual que é a finalidade disso? A finalidade é evitar a circulação de pessoas estranhas ao ambiente condominial. Tá? Bem como evitar o pó também. As obras causam pó, isso vai irritar as vias respiratórias, as vias aéreas, as quais são atacadas justamente pelo coronavírus. Tá? Nas portarias, né? Então a pergunta aqui, nas portarias, o que deve se fazer? Primeira situação, evitar o uso do ar-condicionado, de ela ficar fechada, enclausurada. Então deverá ao máximo, dentro do possível, abrir janelas, abrir portas, ela ser bastante arejada e intensificar a limpeza junto às portarias. Né? Orientar bem os funcionários, deixar na medida do possível álcool em gel, se não encontrar no mercado, o velho e bom sabonete. Né? Água, sabonete, ficar lá os 20 segundos lavando as mãos, o dorso da mão, todo mundo já aprendeu a lavar direitinho as mãos. Né? Uso de biometria. Né? Esse é um problema, porque todo mundo vai lá com o dedinho, toca na biometria. Então, se não tiver outra forma de controle de acesso, né, não der para alterar o condomínio, só existir a forma de biometria naquele determinado condomínio, então disponibilizar ali álcool em gel para que se utilize antes e depois do uso ali da biometria. Se der para alterar, usar tags, usar controle remoto ou a própria portaria voltar a fazer abertura e fechamento do portão nesse período, seria o ideal, e deixar um pouquinho de lado o sistema biométrico. Limpeza das áreas comuns, aí do lixo domiciliar. Né? Então, primeira coisa é intensificar. A limpeza, a manutenção do condomínio é essencial. Sempre foi. E agora mais ainda, deve ser intensificada. Né? Principalmente os elevadores. Né? Mas tomar cuidado com os elevadores, os botões, né? Para mesmo utilizando o álcool em gel, pode vir a danificar. Então, verificar junto com a empresa que faz a manutenção do seu condomínio, né, a recomendação ideal para aquele tipo de equipamento, a fim de não danificar, né, o equipamento que nós sabemos que é um equipamento caro, que é o elevador. Corrimão, né? Quem puder deixar de usar o elevador, utilizar as escadas. Evitar, obviamente, tocar no corrimão. Mas se utilizou, depois fazer a higienização e os funcionários da limpeza
o quanto mais puder fazer de limpeza, intensificar a limpeza dos corrimãos, melhor ainda, né? As maçanetas, mesma situação, os interfones, balcões, né? Tentar isolar, quando é sala comercial, condomínio comercial, isolar o balcão para que a pessoa não chegue, não debruce no balcão, né? Como nós estamos acostumados habitualmente a fazer. Então são medidas do dia a dia aí para tentar minimizar aí a contaminação e para que se expanda aí o coronavírus, a infecção. Os funcionários já são obrigados a usar EPIs, correto? Só que, às vezes, alguns por pouco de relaxo, não usam. Nessa época que estamos vivendo, deve ser intensificada a fiscalização e o fornecimento dos usos dos EPIs. O que é EPI? Equipamento de proteção individual dos funcionários, especialmente máscara, luva, bota, né, avental. Então, intensificar o uso para os funcionários, especialmente o da limpeza, depois que fizeram o recolhimento ali do lixo, lavar as mãos, né? Outra situação, orientar os funcionários para que não venham com uniforme já, por causa que utilizando aí transporte público, toda essa situação, para que façam a troca de roupa lá no condomínio e depois, quando chegue na casa dele, que obviamente ele faça a higienização desse uniforme também, né? Lembrando que chegando em casa, tirar o sapato, tirar a roupa e tomar um banho e fazer toda a higienização. O lixo domiciliar, esse é também um problema a ser enfrentado, né? Então, orientar muitos moradores a que façam o fechamento, né, do lixo domiciliar muito bem feito. Lembrando que já também a Organização Mundial de Saúde já alertou que as fezes também fazem a contaminação do coronavírus. Então, principalmente o lixo do banheiro, deixar muitas vezes 1, 2 saquinhos, fechar bem, para que proteger o funcionário da limpeza que está lá retirando o lixo domiciliar. E ele só vai fazer a coleta daquele saco e levando para o local adequado, onde depois a prefeitura vai fazer a coleta. Aqui a pergunta: o síndico pode privar o condomínio receber funcionário para limpar a piscina? Milene, aqui a piscina seria a piscina da área comum do condomínio ou a piscina da casa do morador, no caso de condomínio de casas? No caso de piscina do condomínio, aí, obviamente, o funcionário deve continuar fazendo a limpeza, até porque senão podemos ter outro problema, que é o da dengue, né? Então, você arruma de um lado e desarruma de outro. Mesma coisa nas piscinas das casas. Particular, né? Você está perguntando. Mesma situação, né? Nós vamos livrar de um problema e arrumar outro. Aproveitando sua pergunta, também fizeram uma outra pergunta com relação às faxineiras, às diaristas. Se deve proibir a entrada delas no condomínio. É questão da limpeza, é a saúde, né? Então, quanto mais limpo, quanto mais higienizado, melhor. Tá? Só tentar, se houver um volume muito grande, tentar organizar ali dentro da portaria, ou mesmo até os horários de entrada, para que esses profissionais possam vir fazer o serviço. Tá? Então, é fundamental que mantenha esse serviço por hora. Vilela, um abraço, Vilela, perguntando se condomínios comerciais podem manter aberto o restaurante. Pode manter, mas, por enquanto, se for aqui no estado de São Paulo, pelo decreto do governador, somente para delivery, né? Não pode consumir ali dentro. Ou para a pessoa ir lá retirar e levar. Tá? Aí, o condomínio pode manter essa parte comercial, seja restaurante, seja parte de farmácia, seja até o pet shop, que aqui para o estado de São Paulo, pelo menos no decreto, são os institutos aí que entendem como sendo essenciais aí durante essa pandemia. Aqui está perguntando: a empresa terceirizada não quer fazer mais o serviço. Nossa, bem interessante essa pergunta, viu? Se pode descontar os dias? Deve, só vai pagar proporcional aos dias trabalhados, né? Mas deve se descontar sim, sem dúvida nenhuma. Agora tem que ver a questão contratual.
Porque se no contrato tiver a rescisão, se ele tem que cumprir aviso prévio, ou se tiver uma multa contratual, aí essa multa tem que ser descontada também. Porque tanto de um lado o condomínio rescindindo, como do outro a empresa terceirizada rescindindo, geralmente nos contratos existem cláusulas específicas para rescisão contratual. Então observar isso, ver com o seu advogado, assessoria jurídica do seu condomínio sobre o contrato com essa terceirizada. Aqui está perguntando se numa ação judicial quem responde pelos atos do síndico é o condomínio? Depende. Se o síndico agiu ali com má fé, se o síndico ali agiu com negligência, imprudência, ele responde pessoalmente, ou mesmo com dolo, ele responde pessoalmente. Agora, se for ato da administração do condomínio, aí sim quem responde é o próprio condomínio. Se o condomínio pode impedir a entrada de entregadores, diz a Cris, pode impedir sim. O condomínio é uma área totalmente privada. O condomínio só não pode impedir se houver mandato judicial ou flagrante delito. Nos demais casos, o condomínio pode impedir. Óbvio, tem que ver o bom senso aí, verificar junto, às vezes até dentro do grupo de WhatsApp, verificar a demanda do condomínio, o tamanho do condomínio, mas é como eu falei ali no começo. O ideal é que o morador venha até a portaria e busque ali sua encomenda para evitar a circulação de pessoas nas áreas comuns. Milena Vilela. Milena, o síndico privou de receber visitas. Se não for visitas essenciais, um médico, alguém que precisa avaliar, tem alguém enfermo, um cuidador de idoso, alguma situação nesse sentido, for visitas simplesmente esporádicas, o síndico tem autonomia para isso? Como eu já disse, é uma decisão bem estrita, né? Mas ele pode fazer isso, ele pode impedir de terceiros entrar dentro do condomínio. Aí vai ter que se analisar caso a caso, por que está acontecendo essa privação, o porquê dessa medida restritiva. Está pedindo para você falar mais sobre essa privação de receber visitas e para você beber um pouquinho de água. Eles querem fazer muitas perguntas. Então tá bom, vou aceitar que eu sou consciente disso. Brinde aí para todo mundo. Vamos lá. Mais sobre receber visitas. Bom, como eu disse, é uma situação extrema. Então tem que ser levado só ao pé da letra, se houver a necessidade. Aí vai depender de um caso isolado daquele condomínio. O que o decreto hoje de quarentena aqui no estado de São Paulo determina? Uma recomendação para evitar aglomeração. Tá? Então, se for um caso esporádico de uma unidade, o síndico vai ter que ter bom senso e flexibilidade. Agora, um condomínio muito grande que vai receber muitas pessoas, é como o exemplo que eu dei. Condomínio ali que tenha 100 unidades e cada uma vai receber 5 pessoas, né? 10 unidades vão receber 5 pessoas, vão ser 50 pessoas transitando pela área do condomínio. Aí já é um caso aí de restringir a entrada. O Fábio está perguntando se essas decisões não devem ser tomadas por assembleia extraordinária. Fábio perguntando se essas decisões não devem ser tomadas por assembleia extraordinária. No momento que nós estamos vivendo, nem é recomendável que se faça assembleia extraordinária, a não ser que no seu condomínio já tenha, né, seja mais modernizado, tenha uma convenção mais moderna, já esteja fazendo aí assembleia virtual. Fora disso, não se recomenda fazer assembleia. Aí o síndico, obviamente, ele deve, como ele é quem representa, ele é quem administra, ele é quem vai tomar a decisão final. Mas ele deve consultar ali o subsíndico, deve consultar o conselho, se houver comissões dentro do condomínio, fazer essa consulta, até mesmo consultar ali os próprios moradores para tomar antes a decisão. Mas a assembleia não recomenda que seja feita nesse momento. Outra pergunta, do Edras. Meu irmão está reformando um apartamento para se mudar. Ele está com pedreiro e servente, assentando pisos. Alguns moradores estão pressionando o síndico para paralisar a obra, por conta de risco, de contaminação. Isso pode? Edras, essa questão de obras é bem polêmica. Vamos lá. No decreto estadual, no sábado, quando o governador João Dória, aqui em São Paulo, ele manifestou publicamente sobre o decreto, ele falou abertamente que não estariam proibidos a construção civil, né? Mas no decreto, quando você lê o decreto que foi publicado no domingo,
não consta a construção civil. E aí nós temos aquela questão dentro do direito. Tudo aquilo que não é proibido é permitido. Tá? Essa é a primeira ponderação. Agora, disso vale muito o bom senso nessa época. Se essa obra já está iniciada, a fase que ela já está, se vai finalizar ou não, se está com um único pedreiro somente ali dentro do apartamento, não vejo motivo de proibir. Tá? Agora, se estiver são várias pessoas entrando, usando o elevador, usando a área comum, aí já é o caso de se pensar, salvo se for uma obra essencial. Então estourou um cano, está com problema ali de vazamento, uma situação elétrica que possa causar perigo não só ao apartamento ali, como à área comum. Aí analisando o caso concreto, mas em regra são essas medidas a ser adotadas. Estou perguntando aqui, professor, nesses casos o bem coletivo sobrepõe ao direito de propriedade particular? Então, o interesse coletivo ele sobrepõe ao interesse individual, ainda mais nessa situação, uma situação extrema que nós estamos vivendo, uma situação que não tivemos precedentes aqui. Então, ela se sobrepõe sim. Eu vou dar um exemplo. Nós sabemos que a única prisão civil hoje que vigora no Brasil é a prisão por pensão alimentícia. E se há uma prisão que funciona no Brasil, é para quem deve pensão alimentícia. Nós tivemos um caso no escritório semana passada, que a pessoa foi presa por estar devendo débito alimentar. Ele tinha 62 anos. O que o juiz fez? Com a liminar que foi interposta, ele mandou para a prisão domiciliar, porque ele é do grupo de risco. Então, por aí, nós já vemos a decisão aí a ser tomada. O interesse coletivo, ele sobrepõe sim ao interesse individual. Está perguntando aqui a Bernadette, que ela quer saber, ela mora em um residencial fechado de casas, estão proibindo os piscineiros. Já foi falado, né, mas ela não pegou. Está pedindo para o senhor repetir, por favor. Bernadette, é uma pergunta bem interessante. Os piscineiros. Então, nós falamos em outro momento aqui da live que os piscineiros, eles não devem ser proibidos nesse primeiro momento, porque senão nós vamos causar outro problema, deixando a água parada, a piscina sem limpar, e aí nós vamos causar o problema da dengue, que é uma realidade também aqui, pelo menos no Brasil, no nosso estado de São Paulo, especificamente aqui em Ribeirão Preto, onde nós estamos, tem muitos casos de dengue. Então, medidas de manutenção, serviços de limpeza, eles estão, inclusive no decreto estadual, considerados como essenciais. Tá. Se o morador, a Regina, manda um oi para ela, boa noite. Se o morador tiver suspeita de coronavírus ou testar positivo e não informar o síndico, há alguma penalidade para ele? Não há penalidade, Regina, que se o morador for testado positivo pelo coronavírus e não informar o síndico. Se ele mantiver lá o estado das recomendações médicas, em estado de isolamento, as pessoas que morem com ele deverão ficar em quarentena também. Então, quem foi testado positivo deve ficar isolado. Quem mora junto com aquele que testou positivo deve ficar em quarentena para verificar se não vai apresentar os sintomas dentro de 14 dias e se não vai desenvolver a doença, né? Se ele mantiver essas questões aí, as recomendações, não há nenhum problema, né? Muitas vezes ele não quer falar por uma questão de não se expor e tal. Mas o correto é que fale, que avise o síndico. E o síndico, mais uma vez, eu repito, não deve expor isso aos demais moradores. Apenas informar que existe no prédio um caso positivo confirmado de coronavírus. Não falar do andar, não falar aonde e como, né? Só deve apenas alertar e verificar junto à vigilância sanitária do local, né, para tomar as medidas, intensificar ali a limpeza, enfim, tentar mitigar a transmissão para os demais condôminos. A Vanessa está perguntando se nesse momento vivido pelo país, acredita que haverá uma flexibilidade no pagamento do condomínio? Vanessa, me perguntaram isso também. Recebi uma pergunta hoje de um morador, ontem também, enfim. Essas últimas semanas o que nós estamos fazendo é comunicados e tentar aí responder essas questões.
O condomínio. O que é o condomínio? O condomínio é o rateio de despesas. O condomínio não tem renda própria, né? O condomínio não tem fins lucrativos, então é apenas e tão somente um rateio de despesa. Então o síndico, ele não tem autonomia de isentar, de diminuir o condomínio sem uma assembleia. Por isso que nós falamos, no caso de assembleias ordinárias, onde iria se deliberar a previsão orçamentária, que mantenha-se a última deliberação, ratifique-se depois e, numa próxima assembleia, faça uma nova deliberação. Mas, por enquanto, deve-se manter o mesmo valor que vinha sendo pago e rateado as despesas. Salvo se não tiver dinheiro em caixa, as despesas começarem a ser maior do que a receita, houver um aumento muito grande aí da inadimplência. Aí pode-se fazer um rateio extra, uma assembleia virtual para tentar fazer uma nova previsão orçamentária, ou se houver um fundo de reservas, mesmo que esse fundo tenha um projeto de iria pintar o prédio ou fazer alguma manutenção, pode ser usado, mas nunca tudo. Usar em parte esse fundo de reserva. Por quê? Como o próprio nome diz, é para uma reserva, para uma emergência, para uma urgência. Ainda mais nessa situação, é bom o condomínio ter um pouquinho de dinheiro no caso de uma eventual emergência, uma eventual urgência. Mas, a princípio, não se deve mexer na previsão orçamentária. Tem mais uma pergunta para o doutor. O porteiro do meu prédio tem 60 anos e não quer se ausentar. Tem boa saúde e toma remédio. Pode deixá-lo no trabalho? Obrigada. Alipe. Pela recomendação aí da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, Vigilância Sanitária, o ideal é que ele vá para o isolamento, que ele não fique porque ele está dentro do grupo de risco, né? Então, quem dá as férias é o empregador. Então, se o empregador quiser, ele deve dar as férias. Se a pessoa está enquadrada dentro do grupo de risco, mesmo tendo boa saúde, até porque a questão é biológica. Nós sabemos hoje, pela qualidade de vida, pela própria ciência, pela própria medicina, as pessoas estão vivendo mais. Então, muitas pessoas com 60, 65, até 70 anos se sentem ainda muito bem, se sentem jovens. Mas é a questão biológica. E aí, pelos estudos realizados até agora, nesses 3, 4 meses de coronavírus, estão apontando que as pessoas acima de 60 anos têm uma maior chance de desenvolver casos mais graves do coronavírus. Então, a recomendação é que seja afastado, seja dadas férias para esse funcionário. Falou assim, a Rosilaine, sou Lipe. Mandou um oi. Oi. Podemos fazer bem, mudança? Rose? Podemos fazer mudança normalmente nessa época? Mudança, boa pergunta. Mudança, se puder evitar, melhor. Mas muitas vezes não tem como. A pessoa passou numa faculdade, precisa mudar, embora as aulas estejam fechadas, mas está acabando, já encerrou o contrato, já estava ali num período de aviso prévio, enfim, tem N situações aí para estar fazendo a mudança, ou está indo para um novo imóvel que ficou pronto e vai deixar esse que era provisório. O que é o ideal? O ideal é, independente do que esteja no regimento interno sobre a mudança, criar uma regra agora para esse período de pandemia. Então, o agendamento tem que ser prévio, ser em um único dia da semana, em um período pré-agendado para essa mudança. Por quê? Para comunicar a todos os moradores que naquele dia vai ter mudança, para quem não quiser contato com pessoas externas, que fiquem dentro de casa, sabe que vai ter mudança. E para que o condomínio possa fazer uma logística de se intensificar a limpeza nas áreas do elevador, nos halls do apartamento, hall de entrada, em toda essa área onde vai passar a mudança. Se puder evitar, melhor. Tem outra pergunta aqui, insistindo que tem um porteiro com 60 anos, ele não toma remédio, não tem férias para tirar. Voltou. Bom, porteiro com mais de 60 anos, não toma remédio, não quer sair. É a mesma situação, é a prevenção, né? O ideal é que ele vá para o isolamento, né? Pior depois se acontecer alguma situação e o síndico que tem a responsabilidade. Faz uma notificação. Aí o que se deve fazer? Mas o meu porteiro já tirou férias. Eu tive um caso, isso que aconteceu ontem. O porteiro tirou em janeiro. Estamos em março. Ele ainda está durante o período aquisitivo para uma novas férias e para ser concessivo no ano que vem.
você pode antecipar essas férias. Tá? Existe essa flexibilidade de você antecipar essas férias, dar novas férias agora, de 30 dias, e depois ali ele não vai ter no outro período. Você faz a antecipação das férias. Estou perguntando aqui, a Vanessa, boa noite, né? Entrada de imobiliárias podem ser proibidas neste período? Entrada, pois é, aí nós vamos impactar na questão econômica. Entrada de imobiliárias pode ser proibidas? São pessoas estranhas aí ao condomínio. Mais uma vez, pegar o que está no RI, deixar um pouquinho de lado no regulamento interno e criar uma regra específica. Então, visita em condomínios que tem aí muita demanda aí de locação, visitas em determinado dia específico, determinado período, e aí mesmo a situação da mudança, comunicado para que todos saiam, para evitar o quanto mais aglomeração de pessoas. Tá? Pessoal, nós estamos aqui com N perguntas ainda, mas nosso tempo aqui já está se esgotando. E nós vamos ter que marcar novamente. O pessoal aqui já está chutando meu pé embaixo da mesa aqui. E vamos precisar encerrar essa live. Mas foi muito bacana, muito gostoso aí o papo com vocês, as perguntas muito interessantes. Espero que esse período aí se encerre o mais rápido possível. Né? Nós vamos disponibilizar depois também aqui para o Instituto Valente de Educação o nosso parecer jurídico inicial, para deixar aí no site do Instituto, com algumas recomendações, muitas dessas que nós falamos aí no dia a dia. E conforme a demanda, aí nós temos legislação mudando toda hora, todo momento. Nós voltamos aí em breve aí para dar continuidade nesse papo. Só estão pedindo para eu esperar aqui. A última pergunta aqui, muito pertinente, hein? De quem que é a pessoa? Anotou o nome ou não? Não anotou. Se pode impedir o uso do Airbnb? Bom, Airbnb é uma plataforma, né, de locação por curtíssima temporada, né? Muito utilizado aí no exterior e aqui no Brasil já também está sendo muito utilizado. Bom, justamente para impedir a entrada e saída de pessoas a todo momento, às vezes se loca por um dia, um final de semana, alguma coisa, pode-se e deve-se proibir a locação, Booking, Airbnb e tal. E avisar, passar um comunicado. Tudo é bom dar total transparência da gestão, né? Tudo que se for fazer antes comunicar, não é fazer para depois comunicar. Primeiro comunica e depois executa. Tá? Então o Airbnb pode, inclusive na plataforma do Airbnb, né, já tem na política ali de privacidade, já tem um comunicado que entre os dias, quem fez a locação e check-in durante os dias 14 de março até 13 de março até 14 de abril, nesse período não vai haver multa no caso da rescisão, de cancelamento aí da locação. Pessoal, então vamos lá. Essa foi a última pergunta. Vamos curtir a página do Instituto Valente Educação. Vamos pedir para você fazer uma amanhã, depois de amanhã. Obrigado, pessoal. Muito bom, bacana. Que a gente puder ajudar nesse momento, já que nós estamos aí todos confinados, tentando aí ter o mínimo impacto. A doutora Larissa mandando um oi. Doutora Larissa, muito bom, bacana. Fabiana Souza, e aí todo mundo aí, um grande abraço. Agora estão pedindo sorteio. Vamos para o sorteio, então. Curtir a página do Instituto Valente de Educação. Isso. Vamos curtir a página aí do Instituto Valente de Educação. Logo, logo, em breve, aí estamos aí nas edições finais. Vai estar no ar aí o nosso curso de Direito Condominial, um curso diferente, né, para todo mundo aí poder aí se aprofundar nessa área, não só para advogado, síndicos, subsíndicos, moradores, todo mundo. Hoje, nas grandes cidades, a maior parte da população vive ou trabalha em condomínio. Então, esse curso vai ser voltado para esse público. Muito bacana, obrigado aí todo mundo pela live. Vamos para o sorteio, então. Fala assim que o pessoal que quiser participar do sorteio, colocar assim, eu quero. Aí a gente vai sortear. Pessoal, estão pedindo aqui para quem quiser participar do sorteio, colocar eu quero, né?
porque daí vai ser sorteado aqui. Um curso do novo CPC. Vai ser um curso do novo CPC, o novo Código de Processo Civil. E um curso de Direito Desportivo. E um curso também de Direito Desportivo. Ju Evangelista. É bem bacana. O novo Código de Processo Civil, nós tivemos aí alterações, entrou em vigor em 2016. E o Direito Desportivo aí, muito bacana, uma área especialíssima aí do direito também. Bem interessante. Então são 2 cursos aí que vale a pena e vamos ver quem vai ser os sortudos. Né? Fala para o pessoal que vai ficar salvo. A gente vai salvar a live. Vai salvar a live de hoje também. Eu quero ir muito. Tá falando aqui. Eu quero ir muito bom. Aí. Evangelista. Legal, muito Terezinha. bacana. Então a gente vai entrar em pessoal, depois. Só mais aí uma pílula final aqui que me chegou aqui agora, que é muito importante. Cuidado com a questão de segurança, tá? Já tem golpistas, pessoas, né, na cidade aí se aproveitando dessa situação para fazer golpe, vestido, aparamentados, com máscara, com roupa, todos aparamentados, dizendo que vão fazer exame, né, domiciliar. No início, até alguns laboratórios estavam fazendo, agora já não estão sendo feitos mais, até porque não tem nem condição de fazer em quem já está no sistema de saúde, quanto mais o exame domiciliar. Então, orientar os porteiros a verificar, interfonar ao morador, verificar se realmente foi chamado algum serviço nesse sentido antes de deixar entrar essa pessoa aí, para não ter outro problema aí desses aproveitadores, desses bandidos. Pessoal, então aqui, ó, agradeço, muito obrigado aí pela visualização, pelo compartilhamento, pela interação. Curtam a página, dê aí o like aí no Instituto Valendo Educação e até a próxima. E aqueles que forem sorteados, o pessoal aí do Instituto vai estar entrando em contato. Tá joia? Até a próxima, obrigado mais uma vez. Boa noite.